Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da manhã. Nós estamos refletindo no livro de Tiago, a sabedoria, do Novo Testamento, palavras sábias para um cristianismo autêntico, prático. E nós damos início ontem no segundo capítulo de Tiago. Falamos ontem sobre a acepção de pessoas e hoje nós vamos continuar este assunto falando de algo muito importante que Tiago fala nos versículos de 6 a 13, que nós vamos ler novamente, que diz assim: No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino conforme está na Escritura, ame o seu próximo, como a ti mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em uma só, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não cometa adultério também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como as pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre aqueles que não usam de misericórdia. A misericórdia deve triunfar sobre o juízo. Tiago aqui, então, conclui esta parte a respeito da acepção de pessoas, falando de duas leis que devem reger a vida do crente. Elas se encontram nos versículos 6 e 13, como nós já acabamos de ler, que são a lei do amor e a da liberdade. A lei do amor é chamado de lei real ou a lei do reino, dependendo da tradução. A vida na esfera do amor deve ser o nível da vida de todo cristão. Então, o nível do nosso cristianismo, eles têm que estar baseado na lei do amor. No pensamento grego, o amor era estético e também contemplativo. Para nós, então, cuja cultura foi em grande parte moldada pelos gregos, nós temos uma mente grega, romana, então nós não conseguimos entender muitas vezes a essência, o significado verdadeiro daquilo que está na Bíblia, que foi escrito então em grego e hebraico. Mas o amor é isso. Perdemos muitas vezes, nos perdemos em devaneios, em suspiros, em ais, em contos, da carochinha. E amar, para alguns, é sentir um frio na barriga quando vemos a pessoa amada, é ficar suspirando pelos cantos. Mas a palavra de Deus, na verdade, ela fala que o amor, Deus é amor. Então fala do amor ágape, que é o amor de Deus que se derrama entre outros 3 amores que estão também na palavra de Deus, Nós temos o amor de Deus que se derrama sobre nós. Deus é amor, sua natureza é amor. Qualquer gesto de Deus em nossa direção é um gesto de amor, porque o amor vem de Deus. Então, se você quer conhecer o amor, o significado do amor, ser preenchido pelo amor, estar totalmente convencido do amor, você tem que começar por receber o amor de Deus revelado por meio de Cristo Jesus. Então, o amor, o amor ágape de Deus, é ele que deve se derramar no amor estorgem, amor entre pais e filhos, entre o amor filéu, amor de amigos, e o amor eros, o amor entre o homem e uma mulher. Então, somente o preenchimento do amor de Deus, o derramamento do amor de Deus
nesses três amores, que podem então trazer a completude, o significado e o preenchimento do amor. Na Bíblia, o amor nunca é sentir, o amor sempre é fazer. O amor não é contemplativo, mas ele é dinâmico. A palavra de Deus diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Então, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Então, o amor é dar, o amor é fazer, amor é se doar, né? Por isso que João, quando já estava, né, ancião, idoso, ele diz lá em 1 João 3,18, meus filhinhos, nosso amor não deve ser somente de palavras ou de conversas. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Então, o amor não é um sentimento estético. O amor é uma ação dadivosa. O amor é um dom, é doar-se, é dar-se. O amor, então, deve nortear o relacionamento da igreja com as pessoas e não o dinheiro que elas têm. A igreja não é uma meretriz que ama quem dá mais ou quem tem mais bens. Ela é uma comunidade cuja origem está em Deus, num Deus de amor que ama pessoas, porque o Deus da igreja é um Deus de amor, é o próprio amor. Tiago fala agora de outra lei também nesse texto que nós lemos, que é a lei da liberdade, pela lei da liberdade. Então, a lei do amor mostrou a ele que o nível de vida que os cristãos devem viver, né? O nível de vida em amor. Agora, a lei da liberdade é o nome que ele dá ao evangelho, porque o evangelho é o único que pode libertar. São as boas novas do amor de Deus revelado na pessoa de Jesus de Nazaré, que a pessoa pode encontrar, então, a liberdade. João 8,36 nos diz, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O cristão é uma pessoa que encontra liberdade, sim, em Cristo. Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, diz Paulo em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Tiago, então, ele é coerente com Paulo. Aqui em Gálatas 4, Paulo mostra que a lei escraviza o homem, mas o evangelho, as boas novas, o próprio Jesus é que liberta, porque o próprio evangelho é Jesus. Jesus é o evangelho é Jesus. E quando a gente conhece Jesus, então nós somos libertos. Então, Paulo está mostrando aqui que o evangelho, ele liberta. Vivendo liberto, então, pelo evangelho, livres do jugo do pecado e do poder das trevas, o cristão encontra, então, condições para se relacionar com outras pessoas em amor, né? Não só com os membros de uma comunidade eclesiástica, mas também com aqueles que estão de fora. Então, adicionar regrinhas ao evangelho é um erro muito grave. É tornar o crente um escravo de preconceitos humanos, mas também é um erro sério o espírito de amargura. O espírito da amargura vem porque alguém não está aplicando a lei do amor e da liberdade. O espírito de crítica também mostra que essa pessoa não está vivendo no nível de amor ou mesmo no nível da liberdade, né? Então, a competição. Nós precisamos compreender que a lei do amor e a lei da liberdade que o evangelho traz para nós, que deve ser a forma como nós devemos nos relacionar como cidadãos do reino dos céus. Tiago nos mostra que a liberdade e o amor devem estar sempre juntas. Não fomos tornados livres para viver ao sabor dos nossos instintos, mas para amar a Deus, o que a nossa natureza não permitia, amar os outros, porque também nos era difícil,
Porque a gente sabe que a gente só ama a Deus e ama os outros porque Deus nos amou primeiro. A gente não conhecia o amor. Foi o amor que nos encontrou. Foi o amor que nos amou. Foi o amor que tem nos ensinado a amar. Então, essas duas leis aqui mostradas por Tiago orientam como o crente deve viver, livre do pecado e com capacidade para um relacionamento com o próximo de amor. O ensino de Tiago pode ser, então, exposto em frases curtas e definidas. A igreja não pode fazer acepção de pessoas. Não devemos privilegiar pessoas por situação econômica, social, cultural ou racial. Não devemos odiar classe nenhuma. A igreja ama as pessoas e vive como alguém que Cristo libertou do poder das trevas e que, ao poder das trevas, não deseja mais voltar. Então, encerrando este capítulo 2, é oportuno a gente recordar o que Tiago diz, então, no versículo 13 desse capítulo. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Então, nós devemos lembrar também de Marcos 4:24, que diz: atentai ao que ouvis, com a medida que vós medis, vos medirão a vós, e ainda vos acrescentará mais. Então, que não se encontre em nosso meio o pecado da acepção de pessoas, pois Deus não nos trata assim. Deus nos trata com a sua misericórdia, né? O amor que vem no centro do coração de Deus. E Deus espera que a mesma misericórdia que nós recebemos seja a misericórdia que nós também ofereçamos às pessoas. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Amanhã estaremos falando sobre a fé e as obras. Deus te abençoe e até lá.